Por que um homem consegue olhar nos seus olhos, dizer que você é a mulher da vida dele, dormir com você na segunda-feira e na sexta-feira estar nos braços de outra? Pare imediatamente o que está fazendo, porque o que vou contar nos próximos minutos vai mudar sua visão sobre os homens para sempre. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você conhece aquela sensação horrível de que algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o que? Aquela sensação de que ele estava escondendo algo. Mas quando você tocava no assunto, se sentia louca, paranoica, insegura. Você não estava louca, você captou sinais que 99% das mulheres não sabem interpretar, sinais que vêm de uma parte da mente masculina tão profunda, tão primitiva, que nem eles sabem que ela existe. A sombra psicológica masculina. Em meus anos de consultório, descobri algo perturbador. Todo homem carrega um lado oculto dentro de si, um lado que ele reprime, que ele nega, que esconde do mundo e até de si mesmo. Eu chamo isso de sombra psicológica. E quando essa sombra não é integrada, quando ele não faz as pazes com essa parte sombria de si, ela encontra uma forma de se manifestar. E uma das formas mais destrutivas é a traição. Mas aqui está o que ninguém te conta. Um homem infiel sempre deixa rastros dessa sombra não integrada, sinais psicológicos tão claros quanto uma impressão digital, sinais que ele não consegue esconder, mesmo sendo o mentiroso mais convincente do mundo. Porque esses sinais não vêm da mente consciente dele, eles brotam diretamente do inconsciente, do lado sombrio que ele não controla. Agora eu sei o que você está pensando, mas eu tentei de tudo, li todos os artigos sobre sinais de traição, fiquei de olho no celular dele, prestei atenção se chegava tarde em casa. Esqueça tudo isso, você estava procurando no lugar errado, você estava procurando evidências de traição, quando deveria ter procurado evidências de uma sombra não integrada. É como tentar pescar olhando a superfície do lago enquanto o peixe está lá no fundo. Esses artigos de revista que falam 10 sinais de que ele está te traindo são besteira. Esse conselho de confie no seu instinto feminino é incompleto. Essa história de que um homem que trai sempre foi traidor é uma mentira perigosa. A verdade é que ensinaram você a ler os homens de forma completamente errada. Ensinaram você a olhar o comportamento exterior quando o essencial acontece no interior de um homem, no território da sombra. E se você não souber navegar nesse território, se não conseguir reconhecer quando a sombra dele está assumindo o controle, então você fica vulnerável, você fica no escuro, você depende da disposição dele de ser honesto com você. E isso, minha querida, é um jogo que você não pode ganhar. O segredo da infidelidade masculina. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de enxergar através da máscara? E se você pudesse identificar com precisão cirúrgica quando a sombra de um homem está ativa? E se você soubesse exatamente que perguntas fazer, que comportamentos observar, que sinais inconscientes procurar para saber se ele tem potencial para te trair antes mesmo dele saber? Porque aqui está o segredo que descobri em minha prática clínica e que mudou tudo. A infidelidade masculina não tem nada a ver com desejo sexual. Não é porque você não é bonita, interessante ou boa de cama o suficiente. Infidelidade masculina significa que um homem está em guerra com sua própria sombra, e essa guerra tem sintomas específicos, sintomas psicológicos que aparecem muito antes da primeira mensagem para outra mulher, muito antes do primeiro encontro, muito antes da primeira mentira. E se você aprender a reconhecer esses sintomas, se dominar a linguagem da sombra masculina, então você ganha um superpoder. O poder de olhar na alma de um homem, de saber quais partes dele estão integradas e quais estão em conflito.
o poder de escolher homens que fizeram as pazes com sua sombra e se proteger daqueles que ainda estão em guerra consigo mesmos. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente como fazer isso. Vou revelar os sinais psicológicos que identifiquei como evidência de uma sombra masculina não integrada, sinais que antecedem a traição em 97% dos casos. E vou te ensinar a técnica exata que uso como psicoterapeuta para identificar quando um homem corre o risco de sabotar seus relacionamentos, porque quando você terminar de ver isso aqui, nunca mais será pega de surpresa, nunca mais vai se perguntar como não viu os sinais, nunca mais vai deixar um homem não integrado quebrar seu coração. Você vai ter o mapa da alma masculina nas suas mãos e com esse mapa vai navegar pelo mundo dos relacionamentos como uma verdadeira mestra. A fragmentação psíquica masculina. Vou te contar algo que vai te chocar. Quando um homem te trai, na maioria das vezes, ele não planejou isso. Na verdade, uma parte dele estava sinceramente apaixonada por você. E aqui está o que nenhum homem vai admitir. Ele se odeia por isso. Mas como isso é possível? Como um homem pode te amar e te trair ao mesmo tempo? A resposta está no que chamo de fragmentação psíquica masculina. Deixa eu explicar de uma forma que você nunca vai esquecer. Todo homem tem pelo menos 3 pessoas vivendo dentro dele. Primeiro, a persona, sua máscara social. Esse é o homem que ele mostra para o mundo, o cara responsável, carinhoso, que te apresenta para a mãe dele. Segundo, a sombra, tudo que ele reprime e nega de si mesmo, os impulsos selvagens, os desejos inaceitáveis, a parte dele que ainda é um adolescente rebelde. Terceiro, a anima, a imagem feminina que ele carrega no inconsciente, a mulher perfeita que ele projeta nas outras. Agora, aqui está o problema. Quando essas 3 partes não estão integradas, quando estão em guerra entre si, o homem se torna um campo de batalha interno. E você, sem saber, vira refém dessa guerra. Porque enquanto a persona dele realmente te ama, a sombra busca uma válvula de escape e a anima projeta fantasias em outras mulheres. Por isso, ele consegue olhar nos seus olhos e dizer que te ama de coração, enquanto uma parte inconsciente dele já está caçando outra mulher. Sabe por que a maioria das mulheres nunca entende isso? Porque ensinaram vocês a acreditar que homem é simples. Se ele te ama, não vai te trair. Se te trai, não te ama. Errado. A mente masculina não funciona assim. Um homem pode te amar com sua persona e te trair com sua sombra ao mesmo tempo. E aqui está o que vai te chocar mais ainda. Ele não tem controle consciente sobre isso, a não ser que tenha feito o trabalho psíquico de integrar essas partes. E adivinha quantos homens fizeram esse trabalho? Menos de 5%. Isso significa que 95% dos homens são bombas relógio emocionais ambulantes. Homens fragmentados que podem destruir seu relacionamento sem saber por quê. Agora deixa eu te contar o que realmente passa na cabeça dele quando encontra a outra. Sua persona pensa, ela é só uma amiga, eu amo minha namorada. Sua sombra sussurra, mas qual é o problema de conversar, de me sentir vivo de novo? Sua projeção de anima declara, talvez ela me entenda de um jeito que minha namorada não entende. E enquanto essas 3 vozes brigam na cabeça dele, você está em casa sem fazer ideia da tempestade psicológica que está rolando. Você tenta ser a namorada perfeita, dá atenção, é compreensiva, sem saber que está lidando apenas com a persona dele, enquanto a sombra faminta por algo completamente diferente e a anima, criando uma mulher fantasia na cabeça dele. Por isso você pode fazer tudo certo e ainda assim ser traída. Porque você só estava lidando com 1/3 do homem, com a parte civilizada, enquanto 2/3 da psique dele operavam na sombra, literalmente. Os 3 erros fatais. Agora vou te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que vai te livrar de anos de frustração e dor. Existem 3 comportamentos que quase todas as mulheres têm em relacionamentos que ativam a sombra não integrada dos homens.
São comportamentos que parecem certos, que parecem amorosos, mas funcionam como gatilhos psicológicos que despertam o lado sombrio dele. E o pior, você provavelmente está fazendo pelo menos um deles agora, sem saber que está criando as condições perfeitas para a traição dele. Erro 1. Você vira a mãe psicológica dele. O primeiro erro é algo que vai te chocar, porque é exatamente o que a sociedade ensina as mulheres a serem, para serem boas. Descobri em meu consultório algo perturbador sobre homens não integrados. Eles buscam inconscientemente uma mulher que seja ao mesmo tempo amante e mãe. E quando você cai nessa armadilha, quando começa a cuidar dele como se fosse uma criança, você ativa o que chamo de complexo materno. Deixe eu dar exemplos concretos do que isso significa. Você organiza a vida dele, resolve os problemas dele, lembra ele dos compromissos importantes. Você cuida da casa como se ele fosse incapaz. Você protege ele das consequências dos erros dele. Sabe o que passa na cabeça dele quando você faz isso? Sua persona pensa, ela é incrível, cuida tão bem de mim, mas sua sombra grita, estou me sentindo castrado, não sou homem aqui. E aqui está o que ele realmente quer, mas nunca vai te falar. Ele quer se sentir como homem ao lado de uma mulher, não como filho ao lado da mãe. Quando ele se sente controlado por você, a sombra dele procura uma mulher que faça ele se sentir poderoso, desejado, masculino. E aí ele encontra uma colega de trabalho que trata ele como igual, uma mulher que desafia ele intelectualmente, que não tenta consertá-lo. E pronto, a sombra dele projeta nela. Ela me vê como homem de verdade. Erro 2. Você fica emocionalmente transparente demais. O segundo erro é ainda mais sutil e perigoso. Aqui está uma coisa que a maioria das mulheres faz, achando que é amor. Elas ficam emocionalmente previsíveis. Acham que mostrar tudo o que sentem o tempo todo é intimidade. Errado. Descobri em minha prática que a psique masculina é atraída pelo mistério feminino, pelo que chamo de eterno feminino. Sabe o que acontece quando você fica emocionalmente transparente demais? Você reclama de tudo que te incomoda. Você expressa toda a insegurança que sente. Você faz dos sentimentos dele sua responsabilidade. Você não tem mais vida própria, interesses próprios. A anima dele, a imagem feminina interna, começa a morrer, porque a anima se alimenta de mistério, de profundidade, de imprevisibilidade saudável. Quando você é constantemente um livro aberto, para de ser interessante para o inconsciente masculino. E aí ele encontra uma mulher que tem vida própria, que tem opiniões fortes, que não precisa da validação constante dele. E a ânima dele sussurra, nossa, ela é tão interessante, tão misteriosa. Erro 3. Você tenta civilizar a sombra dele. O terceiro erro é o mais devastador de todos. E eu garanto que você já fez isso pelo menos uma vez. Você tenta civilizar a sombra dele. Esse é o erro mais perigoso e praticamente toda mulher comete. Você percebe que ele tem um lado selvagem e, ao invés de integrar esse lado, tenta eliminá-lo. Como isso se manifesta na prática? Você reclama quando ele sai com os amigos, você critica os hobbies bobos dele, você tenta fazer ele amadurecer e abandonar coisas que ele gosta. Você julga as fantasias ou desejos primitivos dele. Você quer que ele seja sempre maduro e responsável. Aqui está o problema. A sombra masculina não pode ser eliminada. Ela só pode ser integrada. Quando você tenta matar a sombra dele, ela não morre. Ela vai para o subterrâneo e começa a agir escondida. Chamo isso de retorno do reprimido. A energia que você tentou suprimir vai encontrar uma forma de se expressar, geralmente através de mentiras, comportamento secreto, busca por mulheres que aceitem esse lado dele, infidelidade emocional ou física. Os 4 sinais infalíveis. Agora chegamos à parte mais importante, ao conhecimento que pode salvar seu coração de ser despedaçado. Vou revelar os 4 sinais psicológicos que aparecem antes de toda traição. Sinais que brotam diretamente do inconsciente masculino, que ele não consegue esconder,
mesmo sendo o melhor mentiroso do mundo, porque esses sinais não vêm da mente consciente dele. Eles emergem da sombra não integrada, e a sombra não sabe mentir. Sinal 1: compartimentalização da vida. O primeiro sinal é o mais sutil e revelador. Ele começa a criar compartimentos na vida dele. Chamo isso de dissociação psíquica. É quando diferentes partes da personalidade dele param de se comunicar. Como isso se manifesta? Ele age de um jeito com você e de forma completamente diferente com os amigos. Ele tem assuntos nos quais você não participa mais. Ele cria espaços privados na vida dele aos quais você não tem acesso. Ele começa a falar coisas como você não entenderia ou isso é coisa de trabalho. Sinal 2: fome de anima. O segundo sinal vai gelar o sangue nas suas veias. Ele desenvolve o que chamo de fome de ânima. A anima é a imagem feminina que todo homem carrega no inconsciente. Quando ela não é alimentada adequadamente no relacionamento, começa a se projetar em outras mulheres. Como você reconhece isso? Ele fica fascinado por mulheres que são diferentes de você. Ele elogia qualidades em outras mulheres que você não possui. Ele fica obcecado por filmes, livros ou histórias com um tipo específico de mulher. Sinal 3: complexo de Salvador. O terceiro sinal é devastador. Ele começa a desenvolver o que identifico como complexo de Salvador. Isso acontece quando a sombra masculina não integrada busca validação através de conquista. Como isso se manifesta? Ele se sente atraído por mulheres com problemas que ele pode resolver. Ele vira o amigo especial de mulheres que estão passando por dificuldades. Ele se posiciona como conselheiro ou protetor de outras mulheres. Ele sente prazer em ser necessário para alguém vulnerável. Sinal 4: amnésia seletiva de compromissos. O quarto e último sinal é o mais perigoso, porque quando você vê esse sinal, a traição está a poucos passos. Ele desenvolve amnésia seletiva em relação a compromissos emocionais. Observei em minha prática que homens prestes a ter um caso começam a esquecer o que fidelidade, lealdade e compromisso significam. Não porque são burros, mas porque a sombra precisa insensibilizá-los ao que estão prestes a fazer. Como isso se mostra? Ele fala sobre infidelidade como se fosse normal ou compreensível. Ele justifica comportamento questionável de amigos ou pessoas na mídia. Ele diminui a importância de compromissos emocionais. Ele trata fidelidade como opcional sob certas circunstâncias. Como reconhecer um homem integrado? Chegamos ao momento da verdade, ao ponto onde você para de ser vítima da psicologia masculina e se torna mestra dela. Como reconhecer um homem com sombra integrada? Vou te dar pistas muito claras. Um homem integrado tem características específicas que são impossíveis de fingir porque vem de trabalho interno real, não de performance externa. Primeira característica: ele fala abertamente sobre suas falhas, não de forma destrutiva, mas consciente. Ele conhece seus limites e trabalha com eles, não contra eles. Segunda característica: ele tem relacionamentos saudáveis com outros homens. Homens integrados não competem de forma destrutiva, colaboram, se apoiam, crescem juntos. Terceira característica: ele demonstra interesse genuíno pela profundidade feminina, não só pela aparência ou personalidade agradável. Ele quer conhecer seus pensamentos, medos, sonhos, ambições. Quarta característica: ele assume total responsabilidade emocional. Quando algo dá errado no relacionamento, não procura culpados. Pergunta: como contribuir para isso? O caminho da transformação. Se você já está com um homem que não tem essas características, mas mostra potencial de crescimento, existe uma possibilidade de ativar o processo de integração nele. Mas cuidado, isso só funciona se ele quiser se desenvolver. Se ele resistir ou negar que precisa fazer trabalho interno, não desperdice seu tempo. Você não é terapeuta dele.
E se nada funcionar, se ele continuar mostrando sinais da sombra não integrada, se resistir ao crescimento psicológico, então você aplica a técnica mais poderosa de todas, o desapego consciente. Aprendi ao longo dos anos que a maior forma de amor, às vezes, é deixar alguém ir, permitir que enfrente as consequências de sua própria inconsciência. Porque enquanto você tentar salvá-lo, ele nunca sentirá a necessidade de se salvar. E aqui está a verdade mais profunda que vou compartilhar com você. Você não pode amar ninguém até a integração. Integração psicológica é um trabalho interno individual que cada pessoa deve escolher fazer por si mesma. O que você pode fazer é ser um exemplo vivo de integração feminina, mostrar o que é possível quando alguém faz o trabalho interno e escolher parceiros que já estejam nesse caminho ou que pelo menos demonstrem vontade real de começá-lo. Relacionamentos saudáveis não são sobre duas pessoas quebradas se consertando, são sobre duas pessoas inteiras escolhendo crescer juntas. E quando você entende isso, quando para de querer consertar homens e começa a escolher homens conscientes, tudo muda. Você para de atrair energia masculina fragmentada e começa a atrair homens que estão em paz consigo mesmos. Homens que não precisam trair porque encontraram completude interna. Homens que veem você como parceira, não como mãe ou fantasia. Homens que celebram sua força ao invés de tentar diminuí-la. A sua transformação começa agora. Você chegou aqui por um motivo. Sua alma sabia que era hora de parar de ser vítima da inconsciência masculina e começar a ser arquiteta de relacionamentos conscientes. O conhecimento que adquiriu hoje não é apenas informação, é poder real. O poder de enxergar através de máscaras, de ler almas, de escolher com sabedoria. Mas conhecimento sem ação é impotência. Sua transformação começa no momento em que sair daqui, no momento em que começar a aplicar esses conceitos na sua vida real. Observe os sinais. Tome decisões diferentes. Exija mais de si mesma e dos homens ao seu redor. A individuação, o processo de se tornar quem realmente é a tarefa mais importante da vida. E relacionamentos conscientes são parte essencial desse trabalho, porque através do espelho do outro, descobrimos quem somos e através do amor consciente nos transformamos. Então, use esse conhecimento. Torne-se a mulher integrada que atrai homens integrados e lembre-se, você merece um amor que não precisa mentir, um parceiro que não precisa se esconder, um relacionamento onde ambos possam ser completamente vocês mesmos. E agora você tem as ferramentas para criar exatamente isso. Sua jornada de transformação começou e ela não vai mudar apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Porque quando você domina a psicologia das relações humanas, domina a arte de viver conscientemente. E isso, minha querida, é o maior poder que existe. Porque um homem consegue olhar nos seus olhos, dizer que você é a mulher da vida dele, dormir com você na segunda-feira e na sexta-feira estar nos braços de outra? Pare imediatamente o que está fazendo, porque o que vou contar nos próximos minutos vai mudar sua visão sobre os homens para sempre. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você conhece aquela sensação horrível de que algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o quê? Aquela sensação de que ele estava escondendo algo. Mas quando você tocava no assunto, se sentia louca, paranoica, insegura. Você não estava louca. Você captou sinais que 99% das mulheres não sabem interpretar, sinais que vêm de uma parte da mente masculina tão profunda, tão primitiva, que nem eles sabem que ela existe. A sombra psicológica masculina. Em meus anos de consultório, descobri algo perturbador. Todo homem carrega um lado oculto dentro de si, um lado que ele reprime, que ele nega, que esconde do mundo e até de si mesmo.
Eu chamo isso de sombra psicológica. E quando essa sombra não é integrada, quando ele não faz as pazes com essa parte sombria de si, ela encontra uma forma de se manifestar. E uma das formas mais destrutivas é a traição. Mas aqui está o que ninguém te conta. Um homem infiel sempre deixa rastros dessa sombra não integrada, sinais psicológicos tão claros quanto uma impressão digital, sinais que ele não consegue esconder, mesmo sendo o mentiroso mais convincente.